O nosso cérebro é uma estrutura extremamente complexa, formado em torno de 86 bilhões de neurônios. E é graças a esse sistema e a esse órgão que o nosso corpo é capaz de se movimentar, pensar, personalidade, comportamento, ações e reações, dentre outras inúmeras funções. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre esse sistema que é tão rico e tão cheio de detalhes, que é o nosso sistema nervoso. O sistema nervoso é um sistema fundamental e primordial para o desenvolvimento e a função do nosso corpo. Ele vai ser formado pelo nosso tecido nervoso. E o tecido nervoso é composto pelos nossos neurônios, que são bilhões de células espalhadas pelo tecido nervoso, e também pelas nossas células gliais, ou também chamadas de células da glia, que são células que não têm as mesmas características dos neurônios, mas que auxiliam no funcionamento, na manutenção e na nutrição dos neurônios. Fora isso, o sistema nervoso ele vai cumprir três funções básicas: a função sensitiva, a função motora e a função integradora. A função sensitiva é a parte que o nosso sistema nervoso tem de captar todas as informações que estão acontecendo com o nosso corpo, sejam informações que estão acontecendo do lado de fora e que estão atingindo o nosso corpo, ou informações de algo que está acontecendo dentro e que também está refletindo no nosso corpo. A função integradora é aquela que interpreta essas informações, é aquela que sabe o que está acontecendo com o nosso corpo, é aquela que auxilia a como que o nosso corpo vai reagir das melhores formas. E também auxilia na questão da memória, a armazenar as informações. E a função motora é aquela parte do sistema nervoso que coloca o nosso corpo para se movimentar, faz o nosso corpo executar suas funções, que reage às informações que chegaram até o nosso corpo, então entra como função motora. Sobre a divisão do sistema nervoso, nós vamos dividir anatomicamente em sistema nervoso periférico e sistema nervoso central. Qual a diferença do central para o periférico? Primeiro de tudo, o sistema nervoso central são os componentes que fazem parte do sistema nervoso e que encontra-se no centro do nosso corpo, por isso a palavra central. E o sistema nervoso periférico são aqueles elementos que fazem parte do sistema nervoso, mas que não estão no centro do nosso corpo. Eles estão mais na periferia, afastados do centro. Além disso, o sistema nervoso central é todo aquele que interpreta tudo o que está acontecendo com o nosso corpo, todas as informações, todas as ações, todo o processo de interpretação é executado pelo sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico é o mensageiro, é quem encaminha essas informações para o central, poder interpretar e saber como o nosso corpo reagir da melhor forma. Falando sobre o sistema nervoso central primeiro, ele vai ser composto por dois componentes. O nosso encéfalo, localizado dentro do nosso crânio, protegido pelos ossos do crânio, e a nossa medula espinal, que é um cordão que sai logo aqui abaixo do nosso encéfalo e que segue o mesmo trajeto da nossa coluna vertebral, sendo então protegida pelas nossas vértebras. Falando sobre o nosso encéfalo primeiramente, ele vai ser composto por três partes. A parte maior, mais volumosa, onde nós temos essas dobrinhas que nós chamamos de giros, essa região mais volumosa nós chamamos de cérebro. Logo aqui na região mais posterior do nosso encéfalo, nós temos um cérebro pequenininho chamado de cerebelo. E logo na sequência anterior ao nosso cerebelo, nós temos um tronco, um cabinho chamado de tronco encefálico. Então nós temos o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro, na sua maior porção, vai ser formado pelos lobos cerebrais. E os lobos cerebrais têm funções distintas, funções de parte de sensibilidade, parte de olfato, paladar, comportamento, personalidade e assim por diante. Os lobos cerebrais, na sua maioria, irão seguir o mesmo nome dos ossos do crânio. Então nós vamos ter aqui na região anterior o nosso lobo frontal,
sendo protegido pelo osso frontal. Aqui mais superior nós temos o lobo parietal. Nas laterais nós temos o lobo temporal e na região mais posterior nós temos o lobo occipital, todos protegidos pelos seus respectivos ossos do crânio. Profundamente, numa região mais profunda, nós temos um lobo que não tem nome de osso do crânio, porque não tem relação com algum osso do crânio. É chamado de lobo da ínsula. Cada lobo, como mencionado, tem funções distintas, ou até mesmo funções que se integram entre eles. Depois, nós temos uma região no nosso cérebro, que é uma região um pouco mais abaixo, onde nós temos uma estrutura, que aqui está representado nessa faixa na cor branca, que une o lado direito com o lado esquerdo dos nossos cérebros, do nosso hemisfério cerebral. Essa estrutura que serve como união entre o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo, nós chamamos de corpo caloso. E ele, então, é uma espécie de uma ponte que comunica o lado direito com o lado esquerdo do nosso cérebro. O cerebelo ele vai ter função exclusivamente motora, então ajudar no equilíbrio motor, ajudar na coordenação motora, então vai ter função exclusivamente motora. E o tronco encefálico, que é logo esse cabinho na sequência, ele auxilia no processo de funções vitais, como frequência cardíaca, frequência respiratória, a micção, os nossos níveis de consciência, todo esse processo que envolve as funções vitais, são coordenados e controlados pelo nosso tronco encefálico. O outro componente do sistema nervoso central é a nossa medula espinal, que segue logo a sequência, sendo protegida pelas nossas vértebras. A nossa medula espinal, ela segue o local onde vão partir os nossos nervos espinhais, e ela vai seguindo a mesma trajetória da nossa coluna vertebral. Nós vamos ter a região cervical, a região torácica, lombar, a região do sacro, e finalizamos lá na região do cóccix. Do outro componente que nós temos, o sistema nervoso periférico, que é o outro grupo do sistema nervoso, ele é formado principalmente pelos nossos nervos, mas também nós encontramos alguns gânglios nervosos e as terminações nervosas. Sobre os nervos, nós temos um conjunto de nervos distribuídos praticamente por todo o nosso corpo e que são classificados de formas anatômicas ou fisiológicas. A classificação anatômica dos nervos é baseada na origem desses nervos, ou seja, onde que eles iniciam no nosso corpo. Todo nervo que se originar do nosso encéfalo, ele é considerado um nervo craniano. E nós vamos ter 12 pares de nervos cranianos. E todo nervo que se origina da medula espinal, ele é classificado como um nervo espinhal. Então, para a gente diferenciar nervos cranianos e nervos espinhais, a diferença entre eles se dá na origem desses nervos. Se eles se originaram da medula, são nervos espinhais. Se eles se originaram do crânio, do encéfalo, são nervos cranianos. O nosso sistema nervoso periférico ainda, ele é dividido em somático e autônomo. O somático é aquele conjunto de nervos que está indo para regiões do nosso corpo que estão sob o nosso controle, ou seja, que são voluntários ao nosso comando, como a musculatura esquelética. Já os nervos da parte autônoma do sistema nervoso periférico, ele está indo para regiões do nosso corpo, para órgãos, glândulas, que a gente não controla, que a gente não tem o domínio sobre esses órgãos. Então eles agem de forma involuntária. Falando só mais especificamente do autônomo, que são esses nervos que estão indo para regiões do corpo que a gente não consegue controlar, ele vai ser dividido ainda em outras 3 subdivisões. Nós vamos ter o sistema nervoso periférico autônomo simpático e o parasimpático. São praticamente opostos, ou seja, um coloca o nosso corpo mais em movimento, mais em energia, e o outro coloca o nosso corpo mais em situações de descanso, em situações mais de repouso. E o terceiro subdivisão do autônomo é o sistema nervoso periférico autônomo entérico, que é um conjunto de neurônios e de nervos que estão ligados aos nossos intestinos, à nossa parte intestinal.
controlando muitas das emoções e todo o processo nervoso que está ligado à saúde dos nossos intestinos. Sobre o processo de proteção dos componentes do sistema nervoso, o sistema nervoso periférico, ele vai ter todos os seus nervos ali protegidos por capas, por componentes que auxiliam nesse processo de proteção, mas no sistema nervoso central, e somente no central, nós encontramos as nossas meninges. As meninges atuam como capas protetoras que vão estar em torno do nosso encéfalo e em torno da nossa medula espinal, servindo principalmente como proteção a estes órgãos vitais. As meninges são divididas em três: a dura mater, a arquinoide e a pia mater. De fora para dentro, ou seja, da mais externa para mais interna, logo depois dos ossos do crânio, nós temos a primeira meninge, que é a mais externa, chamada de dura mater. Abaixo dela nós temos uma outra meninge, que é a meninge intermediária, chamada de aracnoide. E abaixo da aracnoide, aderida ao tecido nervoso, nós temos a pia mater. Essa sequência vale tanto para o encéfalo e também para a medula, mas lembrando sempre que as meninges nós encontramos apenas nos componentes do sistema nervoso central. Entre as meninges, para não haver um atrito direto entre elas, nós temos um líquido passando que evita necessariamente este atrito. Esse líquido nós chamamos de líquido cefalorraquidiano, que serve principalmente para fazer todo o processo de nutrição e lubrificação ali dos componentes do sistema nervoso central e evitar o atrito entre as meninges. Depois de pensarmos, raciocinarmos e entendermos como que funciona o sistema nervoso, vamos para um momento de revisão. O sistema nervoso ele vai cumprir exatamente três funções: a função motora, integradora e sensitiva. O tecido responsável por fazer parte do sistema nervoso é o tecido nervoso, formado pelos nossos neurônios, mas também pelas células gliais, que vão dar o suporte e toda a nutrição e proteção que o neurônio precisa. O sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central, que é o responsável por controlar todas as informações do nosso corpo, e o periférico, que é aquele que leva as informações para serem interpretadas ou então para o nosso corpo poder reagir. Os elementos que fazem parte do sistema nervoso central é o nosso encéfalo e a nossa medula espinal. Ambos são protegidos pelas nossas meninges, que são capas protetoras que atuam fazendo todo esse aspecto de proteção a estes órgãos. E o sistema nervoso periférico ele é basicamente formado pelos nossos nervos, por gânglios nervosos e as terminações nervosas. Os nervos eles podem ser cranianos, quando eles partirem do encéfalo, ou espinhais, quando eles partirem da medula espinhal. E o periférico ele é dividido em somático, que é todos os nervos que estão indo para regiões do corpo que a gente consegue controlar, como a musculatura esquelética, e o sistema nervoso periférico autônomo, que é aquele conjunto de nervos que estão indo para regiões do nosso corpo que a gente não consegue controlar, como glândulas, órgãos e outras estruturas.